Oi! Hoje eu quero conversar com vocês sobre como se locomover aqui em Dublin. Eu quero fazer um guia de locomoção, um guia de transporte. Ou pelo menos passar pra vocês tudo que eu sei sobre transporte e sobre locomoção aqui. É óbvio que se tiver alguma informação que vocês acham que devia ter aqui nesse vídeo que não foi falado, você pode colocar aqui nos comentários, pode compartilhar teu conhecimento aqui comigo também. E com todo mundo que tá assistindo, que você vai estar ajudando mais gente. Então, primeiramente, Dublin é dividida por par e ímpar, ela é separada pelo rio. Então, o lado de cima, o lado norte é o lado ímpar, e o lado de baixo, o lado sul, ele é par. E o lado par, algumas partes, não são todas, mas algumas partes são consideradas mais elitizadas. Mas então é muito bom você saber essa informação para poder se locomover aqui. A primeira coisa que você tem que fazer quando chega aqui é o teu Lip Card. Vou colocar certinho o nome dos lugares onde você consegue fazer ele, porque é muito importante que você faça, porque é muito fácil de utilizar e é muito fácil de você utilizar o transporte público aqui com ele. Porque, por exemplo, o ônibus você só pode pagar com moeda. Aí, às vezes, você não tem moeda e é complicado. Então, tendo o Lip Card salva a tua vida. E aqui eles também não dão troco no ônibus se você for pagar com dinheiro. Eles te dão um papel, uma nota fiscal. E aí você consegue resgatar esse troco na estação principal de ônibus aqui da cidade. Chega aqui, a primeira coisa que tu faz é o teu Lip Card, que é um cartão de estudante, onde você utiliza para o transporte público. Você carrega ele e utiliza ele em todos os transportes. E o valor da tarifa de todos os transportes fica também mais barata com ele. Além de que você também recebe desconto em alguns outros lugares tendo esse cartão. Então, basicamente, uma carteirinha de estudante junto com cartão de transporte. Você precisa preencher um formulário, levar teu passaporte, levar 10 euros para pagar lá na hora e levar, obviamente, a tua carta da escola para provar que você é estudante. E aqui você recarrega ele em lojas de conveniências, como Spar ou Centra. Você leva lá, fala que você quer top up, quer carregar, você fala quanto que você quer carregar e eles carregam pra você. Ou também tem um aplicativo do Lip Card, que é um que eu tenho utilizado muito, mas eu quero falar pra vocês no vídeo de aplicativos, mas é um aplicativo só pro Lip Card, onde você coloca o teu cartão assim atrás do teu celular e você consegue carregar ele na hora, você cadastra os teus dados do banco e ele desconta direto da tua conta do banco, você carrega quanto tu quiser e pode fazer isso de casa ou enfim. Já fiz isso 5 minutos antes de ir pro trabalho, que o meu Lip Card estava sem nada e é maravilhoso. Mas então como que você se localiza aqui andando a pé? As pessoas elas andam muito a pé aqui, ou de bicicleta, que é um meio de transporte muito comum. Também tem algumas formas de você conseguir utilizar a bicicleta sem ter que ter uma bicicleta, que é o Dublin Bike, por exemplo. Eu vou deixar o site deles aqui na descrição do vídeo, vocês podem se informar mais. Você paga uma quantia determinada por ano e você pega uma bicicleta em um dos pontos dele aqui da cidade, você vai até outro ponto e devolve. Mas você tem um tempo determinado para utilizar a bicicleta, então você não pode, por exemplo, andar o dia inteiro com a mesma bicicleta. Então isso às vezes é um problema, às vezes não tem um ponto da bicicleta perto da tua casa ou perto do lugar que tu vai, tem que andar também mais um tanto a pé. Às vezes não compensa. E também tem a questão de que o tempo aqui não é dos melhores, né, gente? Então, tipo, vai ter muitos dias com vento, com chuva. Então tem que ver o que é melhor pra você. Eu não gosto de andar de bicicleta, não tenho equilíbrio pra isso, então bicicleta não é um meio de transporte pra mim. Mas é pra muita gente, então por isso que eu tô comentando aqui. É uma coisa muito comum você ver gente andando de bicicleta. Pra andar em Dublin, eu uso o Maps o tempo inteiro, porque eu sou uma pessoa um pouco perdida. Mas depois de um tempo, assim, as coisas que você faz todos os dias, trechos que você anda todos os dias, você vai começar a gravar, obviamente. Mas no início, basicamente, você consegue ver o nome das ruas nos prédios de esquina, e o número que tem nos prédios de esquina não é referente ao número do prédio, é o número do distrito, porque aqui tem Dublin 1, Dublin 2, Dublin 3, como eu falei, é dividido em par e ímpar, então toda esquina vai ter um número no prédio e aquele número é do distrito. Aqui a faixa de pedestre é diferente, não tem uma faixa de pedestre que nem no Brasil, são duas linhas e elas são uma guia para você andar no meio, no caso. E uma coisa muito boa é que quando você vai atravessar a rua, você tem que apertar um botãozinho para atravessar, que daí ele vai mostrar quando você pode, vai ficar verde o bonequinho, mas você aperta esse botãozinho, espera, vai ter um barulhinho diferente quando é pra você atravessar também, mas tem que ficar ligado nesse barulho, porque às vezes tem mais de uma faixa de pedestre por perto, e aí a outra muda e você acha que é a tua, mas não é. Se baseia pela cor do boneco, se tá vermelho ou verde, que senão é capaz de ter um acidente aí. Esse aviso sonoro, ele é muito bom, mas ele pode confundir. E no chão também eles colocam um aviso de pra onde você deve olhar, porque aqui é mão inglesa, então a gente se confunde bastante, principalmente no início. Então eles colocam lá pra você olhar pra esquerda, pra você olhar pra direita, que é da onde tá vindo o carro. Na dúvida, olha pros dois lados, que é o que eu geralmente faço. Ônibus é o meio de transporte que eu mais utilizo aqui. É muito bom porque, por exemplo, você carrega 20 euros na semana o teu Lip Card e você consegue utilizar a semana inteira o transporte, independente de quantos ônibus você pega. Então aqui tem essa tarifa, você usa no máximo 5 euros por dia ou no máximo 20 euros por semana, mas
começando sempre na segunda-feira ou no início da semana, enfim. Aí você utiliza, por exemplo, segunda, terça, quarta e quinta, 5 euros cada dia. Se você pega 2 ônibus por dia, você já utilizou 5 euros. Então você pode pegar 4, 5 ônibus por dia tranquilamente. E vai continuar sendo 5 euros por dia. Aí se você utilizar 4 dias, 5 dias, já deu 20 euros. Então você vai utilizar sexta, sábado e domingo de graça. Se tu começar isso no domingo, por exemplo, não vai contar esse plano. Tem que começar na segunda-feira ou na terça. Pra valer a pena, no caso, né? Pra você conseguir utilizar o resto da semana de graça. Mais uns 2 ou 3 dias de graça. Então é isso que eu faço aqui. Basicamente o ônibus é o meu meio de transporte. Os ônibus aqui são quase todos novos, então eles são muito bons. A estrutura deles é muito boa. Tem uma coisa muito boa nos pontos de ônibus aqui, que aqui os ônibus eles são todos basicamente do Dublin Bus. Então eles têm lá no ponto de ônibus o número do ponto, todas as linhas que aquele ponto cobre, né? Quais são as linhas de ônibus que você pode pegar ali. Mas se tu colocar no Maps, o Maps vai te falar tudo, tá, gente? Então assim, utiliza Maps pra tudo aqui. E o aplicativo do Dublin Bus também, porque ele é muito importante. Já vou dizer por quê. Porque no ponto, você tem também, às vezes, não são todos os pontos de ônibus, mas muitos têm uma placa eletrônica dizendo quanto tempo que vai demorar para os próximos ônibus chegarem. Então vai ter lá o número do ônibus, o nome para onde ele tá indo, o destino final e quanto tempo ele vai demorar para chegar naquele ponto. Então você sabe quanto tempo que você tem que esperar o ônibus, exatamente, e é muito certinho. E é muito difícil o ônibus atrasar. Normalmente eles chegam adiantados, então sempre verifica o horário ali antes de ir pro ponto, que talvez você perca por 3, 5 minutos. Já aconteceu comigo. Então o que eu faço geralmente quando eu vou pegar um ônibus? Eu coloco o trajeto, né, para onde eu quero ir no Maps, eu vejo qual que é a linha do ônibus, aí eu entro lá e vejo qual que é o stop, qual que é o número do ponto de ônibus que eu vou pegar. Aí eu vou no Dublin Bus, coloco o número do ponto e vejo qual que é realmente o horário que o ônibus vai passar naquele ponto. Isso tem que ser tipo perto do horário que você vai pegar, porque o Dublin Bus ele trabalha com tempo real, então tu não pode ver isso pro dia seguinte, por exemplo. Tu vai ter que ver, sei lá, alguns minutos antes, ver exatamente o horário que o ônibus vai passar. Porque o Maps ele erra às vezes por alguns minutos o horário do ônibus, o Dublin Bus não. Então eu sempre utilizo os dois aplicativos juntos. Pega a rota lá no Maps, vê o número do ponto ou o número do ônibus e coloca no aplicativo do Dublin Bus para ver o horário real que ele vai passar. Os ônibus aqui tem 2 andares todos, então o que eu faço geralmente eu sento em cima quando o trajeto é mais comprido, ou eu já sento em cima para não me incomodar, porque os assentos de baixo são destinados geralmente a pessoas com mais idade, pessoas que realmente não podem subir pro segundo andar. Então, às vezes, pra não ter que ficar trocando de lugar, eu sento em cima. Só quando realmente o trajeto é muito curto que eu fico embaixo. Ou quando eu tô muito cansada. Porque no início, principalmente quando você tá empolgada, que chega... É gostoso sentar no segundo andar, porque você consegue ver tudo do alto, é bonito, quando o dia tá bonito, principalmente. É um passeio, né, gente? Aqui não tem cobrador. Você tem uma maquininha ali quando você entra no ônibus, que você passa o teu lip card, você só coloca ali na frente e ele já vai mostrar pra você quanto que ele vai cobrar e quanto que ficou no teu cartão. Se você não tiver o cartão, você tem que pagar direto pro motorista e ele só aceita moeda. Eu vou deixar o site do Dublin Bus e tal, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês conseguirem verificar tudo em tempo real quando vocês estiverem vindo pra cá, tarifas, enfim. Mas se você tiver o Lip Card, basicamente você não precisa se preocupar com o valor de ônibus, sabendo que são 5 euros por dia o mínimo, já carrega esse mínimo pra você não se incomodar. No caso, máximo 5 euros por dia. Mas de qualquer forma, eu vou colocar pra vocês o valor normal, assim, básico, padrão do ônibus aqui. Outra coisa é que tem um ônibus noturno aqui, que ele não entra nessa tarifa de 20 euros semanais, então ele é um valor diferenciado. E também tem ônibus que eles são, no caso, como se fossem interestaduais, eles não são só pela cidade de Dublin ou pelos lugares próximos, e aí também é um valor à parte, não faz parte desse plano de 20 euros semanais, então você vai gastar um pouco mais do que isso. Geralmente esses ônibus eles são diferentes, você já vai perceber já pelo layout do ônibus que não é o padrão aqui da cidade. Outra coisa muito importante quando você tá andando de ônibus aqui é que, como é mão inglesa, às vezes você pode confundir a direção para qual o ônibus vai, e o Maps às vezes pode te confundir também. Isso já aconteceu comigo, dele me dar a rua errada, no caso, tipo, era a rua da frente, ele me dá a direção errada do ônibus. Então você tem que ter uma noção de pra onde você tá indo, se você tá indo pro norte, se você tá indo pro sul, e olhar pra onde estão indo os carros, que no caso é pra lá que você vai. Sempre verifica isso, dá uma pensadinha aí, pra onde você tá indo, pra você não errar e ir pra direção contrária. Eu, por enquanto, nunca me perdi, nunca fiz isso, mas quase aconteceu e o Maps foi o culpado. A sorte é que eu tive a noção de pensar pra onde eu tava indo, que não fazia sentido. Pra parar o ônibus aqui é só você levantar a mãozinha assim, normal, que nem você faz no Brasil. E pra parar o ônibus, você tem que apertar um botãozinho de stop que tem dentro do ônibus. É bem fácil. E aqui uma coisa muito comum é você agradecer o motorista quando tá saindo. Geralmente tu vai ver principalmente o pessoal que
que mora aqui, os irlandeses mesmo, eles falam thanks na hora que eles estão saindo, tipo, obrigado. Não sei, mas eles têm esse costume, eu acho legal. E às vezes eu falo também, porque sem querer a gente acaba pegando esses hábitos também. Outra coisa muito legal sobre o ônibus é que ele tem acessibilidade, aqui eles pensam muito na acessibilidade. Então, inclusive, teve uma vez que eu fui entrar no ônibus e tinha um cadeirante pra entrar, eles abrem uma rampinha na entrada do ônibus pro cadeirante entrar. Isso eu achei muito legal. Também tem lugar pra carregar o teu celular. Tu só leva o teu cabo e funciona, a gente carrega o celular. Não são todos os ônibus que tem, mas a maioria tem, isso é muito bom. Além de ônibus, aqui também tem o Dart, que ele é um trem que vai pra lugares um pouco mais distantes. Eu peguei ele só uma vez quando eu fui pra Bray. Na verdade, fui pra Greystone, eu mostrei pra vocês no vídeo, inclusive vou deixar aqui no card pra vocês assistirem. Basicamente, você vai usar o teu Lip Card também, você vai passar ele na máquina na hora que você entrar no Dart, e depois quando você sair do Dart, na estação você tem que passar de novo, pra ele dar a entrada e saída, pra dizer, tipo, o trecho que você andou. Porque se você não der a saída, ele vai continuar contando como se você estivesse usando. Então você não pode esquecer de dar entrada e saída. Porque se você não der entrada, também pode ser que tenha alguma vistoria dentro do trem, alguma guarda queira verificar o teu Lip Card e veja que você não deu entrada e daí tem multa. Então não corram risco, não tentem fazer coisa errada. E eu sei que às vezes pode rolar de esquecer mesmo, não ser por maldade, mas tem que lembrar, gente, não pode esquecer. E o mesmo vale pro Luas, que é um outro meio de transporte que também tem aqui, que tem algumas linhas na cidade, tem a linha vermelha e a linha verde. O Luas é basicamente um trem, um metrô que anda por cima da cidade. Ele também você tem que dar entrada no cartão, bater a estação de Luas, aí você tem que dar entrada no cartão, bater na maquininha, e quando você sair do Luas tem que dar a saída também. Esses dois meios de transporte, eles não entram nesses valores que eu falei de ônibus de 20 euros, 5 euros, eles são valores diferenciados. Também tem pacote semanal, que eu não sei exatamente quanto que é, vou deixar aqui pra vocês. E se eu não me engano, também tem um valor, caso você precise utilizar os dois transportes na semana, também tem um valor ali, um pacote semanal pra você utilizar os dois. O Luas eu também utilizei uma vez só, que foi no feriado que eu trabalhei, e aí não tinha muito horário de ônibus, eu acabei indo de Luas, que pra chegar no horário no trabalho, mas foi só, nunca mais utilizei também. Mas muita gente utiliza aqui, porque às vezes o trajeto que tu tem que fazer pro trabalho de Luas é muito mais rápido, muito mais fácil, enfim. Então, pra muita gente compensa. E, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda têm alguma dúvida sobre transporte, sobre localização, como se localizar por aqui, se locomover, deixa aqui nos comentários a tua dúvida, aqui nos comentários do YouTube, que eu vou tentar te responder, ou alguma outra pessoa também vai responder, que já aconteceu por aqui. Vocês são demais, vocês respondem as pessoas, todo mundo se ajuda, todo mundo sai ganhando. Não esquece de deixar o teu like aqui no vídeo e se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.